para isso. Sim. Pessoal, a gente está terminando de colocar aqui os slides. Para a revisão da hora, eu só agradecer o Felipe, escolhido. Manda ver aí. Tá, só vou. Sabe colocar? Abrir fora para. É abrir fora, né? Ctrl L? Gente, desculpa. É. Alt F4. Ai, gente. Vai assim, não sei. Não sei. Eu baixo o PowerPoint, acho mais fácil. Mais fácil, né? Era para deixar na tela cheia e deixar para apresentar. F11? Luiz, fale. Mas eu apertei. Eu tenho ele em PowerPoint, não vou colocar em PowerPoint. Desculpa. Não. 20 minutos depois. Ele tá pensando em fazer isso mesmo. Gente, desculpa, obrigada. Então, eu vou apresentar hoje a revisão de choque hemorrágico. Sou Camila R2, que não sabe mexer no computador. Enfim, escolhi esse tema porque a gente vive muito na UTI e eu acho que o choque hemorrágico é um tema interessante para a gente, porque muitas vezes o paciente está entre a vida e a morte quando a gente recebe eles, né? Seja na sala de trauma, seja no centro cirúrgico, e uma reanimação bem feita acaba sendo uma grande diferença para os nossos pacientes. Então, a gente vê em vários cenários aí da nossa prática, seja num cenário de trauma, seja em pacientes com hematêmias e HDA, seja em pacientes no centro cirúrgico em pós-operatório, ou as nossas gravidinhas que o meu amigo Luiz já nos trouxe várias coisas. Enfim, o trauma, falando sobre epidemiologia, esse é um dado da Organização Mundial da Saúde, que um choque hemorrágico seria responsável por mais de 60 mil mortes nos Estados Unidos, mais de 1.800.000 mortes por ano no mundo. Como ocorre na maioria das vezes em pacientes jovens, então a gente contaria aí uns 85 milhões de anos de vida perdidos, numa estimativa, né? Aqui trouxe uma revisão do NIMIT, que ele trouxe esses dados também da Organização Mundial da Saúde, mas trazendo as principais causas de choque hemorrágico que a gente tem. Então, teriam traumas, úlceras pépticas, né, de HDA, desordens maternas, né, e também traz aneurisma de aorta abdominal. Esse estudo aqui é um estudo escandinavo da Dinamarca e da Suécia, que ele buscou avaliar as causas dos pacientes que eram submetidos à transfusão maciça. E aqui, de maneira diferente um pouquinho, ele traz outras causas possíveis que a gente também tem. Então, além do trauma, que é a linha maior, a maioria ocorre nos homens, mais do que as mulheres. O C são as transfusões que foram mais de 10 concentrados em até 48 horas. E o D e o F desse lado, eles colocaram mais de 10 concentrados de massa em uma semana. E grande parte das etiologias aqui de transfusão maciça também está relacionada à cirurgia. Nesse mesmo trabalho, eles trazem aí que a média de idade foi entre 40 e 80 anos, e entre as principais causas, então, cirurgias cardíacas, cirurgias oncológicas e outras cirurgias, também trauma entre as causas principais. E esse trabalho também trouxe a importância do manejo adequado inicial dos pacientes que sofrem trauma, assim. A gente sabe que tem a tríade, né, dos 3 momentos de pico de morte do trauma, e o que a gente mais pode fazer diferença seriam as primeiras horas de atendimento, assim. E nesses casos, a maioria das mortes pode ocorrer mais por estrangulação. Então, esse trabalho é um estudo também epidemiológico que avaliou a incidência de trauma
no hospital americano, e a maioria das mortes ocorreu aí, mais de 50% delas, nas primeiras 4 horas, e a maioria delas foi por exsanguinação. Os traumas neurológicos também estariam associados à mortalidade, mas isso a gente acaba podendo fazer pouca coisa para mudar. Falando um pouquinho sobre história, muito do que a gente sabe, apesar de ter muita coisa de cirurgia, tudo acabou decorrendo de guerras, assim. Desde a Guerra de Troia, tem descrições aí do Homero que ele valorizava muito a presença dos cirurgiões no campo de batalha, e os primeiros hospitais que a gente conhece como hospital hoje em dia ficavam próximos a campos de batalha das guerras romanas. Seria esse daqui, que é o Valetudinario, que é como se fosse um hospital que ficava próximo dos campos de batalha romanos. Mas muito que a gente sabe hoje acabou decorrendo aí do século passado, das várias guerras que a gente acabou tendo, né? Primeira Guerra, Segunda Guerra e as várias guerras americanas, aí de Iraque, Afeganistão, Coreia. E um dos fisiologistas e médicos que trouxe bastante coisa pra gente, que apesar de ele estar no início do século, ele trouxe insights muito legais, assim, sobre o choque hemorrágico, é esse fisiologista de Harvard, de Walter Kanon. Ele escreveu esse livro na época da Primeira Guerra, que ele foi chamado aí para atuar nos campos de batalha, e ele avaliava muito os estudos fisiológicos com coelhos, com ratos e cachorros. Mas ele colocou muito que o choque seria uma perda, caracterizou o choque como uma perda da homeostase. E o que a gente deveria fazer seria voltar à homeostase, né? Tentar buscar uma nova homeostase para os nossos pacientes. Ele escreveu muito sobre a questão da acidose e hipotermia. Então, nesse livrinho dele, ele descreve como você deveria encapar bem os soldados para evitar que eles ficassem, se eles sofressem hipotermia, eram os lençóis à prova d'água, assim. E era engraçado que eles orientavam os pacientes, eles não tinham muita infusão EV, orientavam a tomar chá com bicarbonato de sódio. E era um dos tratamentos que eles faziam para os pacientes na Primeira Guerra. E ele também foi um dos primeiros do século passado que trouxe a questão da transfusão sanguínea. Esse aqui é uma análise fisiológica de um paciente que foi para uma cirurgia, que ele avaliou aí os dados pressóricos dele. E ele comparou, assim, dando soro fisiológico, ele teve um aumento pressórico, mas depois de 30 minutos acabou baixando já a pressão. E quando ele deu sangue, a pressão tolerou mais. E isso acabou suscitando aí na Primeira Guerra várias transfusões de sangue, assim, haviam as campanhas, né, que estimulavam as pessoas a doar sangue. Em alguns momentos eu ouvi descrição de que eles faziam no próprio momento, assim, então os doadores iam nos campos e faziam a doação na hora, em 15 minutos, assim, e eles nem sabiam direito quanto que dava, enfim. Depois começou a ser um pouquinho mais estruturada isso, mas ainda assim era um sangue total. Com o passar dos anos, a gente acabou descobrindo como separar os hemocomponentes. Na Segunda Guerra, voltou-se muito atrás disso, assim, eles acabavam não dando tanto sangue assim, descobriram o plasma, preferiram dar mais plasma, teve a era do cristalóide, até chegar ao que a gente está hoje, que a gente está tentando fazer uma terapia mais guiada e mais proporcional. Falando um pouco de patofisiologia, é meio óbvio, mas acho que vale a gente relembrar, reforçar que o choque é uma hipoperfusão tecidual, né? Então, o nosso débito cardíaco, a perfusão de O2 está muito relacionada ao débito cardíaco e à concentração de O2 de hemoglobina, de O2 no nosso sangue. E a principal característica que leva a distúrbios, né, no choque hemorrágico é a hipovolemia. Pode ter um pouco de componente da diminuição da hemoglobina no sangue, mas isso acaba sendo muito pormenorizado, assim, a principal questão é a hipovolemia. E só relembrando um pouquinho de alguns conceitos fisiológicos que às vezes a gente sabe, mas esquece de pensar, assim, o nosso sangue, ele exerce nos nossos vasos uma pressão de enchimento, que é a nossa pressão de enchimento média, né, popularmente. E a maioria do volume no nosso sangue, então, um adulto de 70 quilos com 5 litros, tem mais ou menos uns 5 litros de sangue. A maioria desse sangue não está exercendo uma pressão suficiente, que é a pressão que chega no nosso ato direito. Mas pequena parte dela. Então, quando a gente perde uma quantidade
até que pequena, que a gente considerando pequena, quando a gente vai pensar em recipientes de sangue, isso já pode gerar variações importantes na nossa pressão de enchimento capilar e diminuindo aí, então, a pressão de ator direito, nosso retorno venoso e, por consequência, o débito cardíaco. Esse gráfico é decorrente de um desses estudos fisiológicos também, que foi feito em cachorrinhos, que eles ficavam vendo quanto que, tirando sangue dos pacientes, quanto que isso variava na pressão de ator direito dos cãezinhos. E aqui também foi um estudo fisiológico experimental, que eles também avaliaram a queda do débito cardíaco, né, conforme a hipovolemia. Esses gráficos não são dos estudos originais, são os estudos tirados do The Range of Physiology, e acho que todo mundo conhece aí, que é bem legal, mas foi desses estudos que eles fizeram. E se a gente fosse pensar que nosso corpo não tem capacidade de contrabalancear isso, contrabalancear essa hipovolemia, essa queda de débito cardíaco, a tendência seria que a gente fosse caindo nossa pressão e a gente acabasse parando, né? Esse estudo também foi feito em outros cãezinhos, que eles aí foram fazendo hemorragias e eles cortaram as fibras simpáticas dele para que eles não tivessem a resposta fisiológica que a gente estaria. E daí eles teriam esse gráfico que a variação do débito cardíaco seria mais linear também. Mas, felizmente, a gente não tem nossas fibras cortadas, né? Então, se a gente tem uma hipotensão arterial, diminuição do débito cardíaco, uma hipotensão venosa, nosso cérebro entende, né? A gente tem uma ativação no nosso organismo dos baroreceptores, dos quimiorreceptores, tem uma diminuição da secreção do peptídeo natriurético, buscando aí um aumento da nossa resistência vascular periférica, um aumento da nossa frequência cardíaca e da contratividade cardíaca, diminuição do débito urinário, retenção do sódio água, e a excreção aí de catecolaminas, reninas, ODH, que ajudam aí na nossa resposta e a contrabalancear isso. Então, a nossa resposta de diminuição de pressão venosa fica uma curva um pouquinho mais inclinada, então ela variaria menos, com mais variações de volume, ao mesmo tempo que o nosso débito cardíaco também consegue compensar um pouco essa perda de pressão no ato direito. E então, até a gente chegar no choque, a gente tem esses mecanismos de compensação. A gente classicamente divide o choque hemorrágico em 4 estágios, né, e é muito pensando nessa base fisiológica. Assim. Então, o estágio 1 seria uma perda volêmica aí de até 15 a 20%, que o nosso corpo está conseguindo tolerar e a nossa oferta não supera a demanda do nosso corpo. Então, a gente consegue manter um metabolismo aeróbico adequado. No estágio 2, quando está entre 20% a 30% de perda volêmica, que ocorre mais recrutamento capilar, já tem a redistribuição do fluxo sanguíneo. Porém, com a progressão da hemorragia, às vezes o nosso corpo não vai conseguir mais compensar tudo isso e ocorre o que a gente chama de DO2 crítico, que é meio que parecido com todos os tipos de choque, o choque séptico a gente também tem, que é o momento em que a nossa demanda por oxigênio está um pouco menor do que a nossa oferta, e começa a ocorrer o metabolismo anaeróbio das nossas células, né, gerando aí o de membrana, dos canais iônicos, e que podem culminar aí na apoptose e morte celular. Lembrando também que o choque hemorrágico, em geral, não vem só com hemorragia. Então, quando a gente tem um insulto, tem a hipovolemia, que tem todo esse quadro fisiológico, mas a gente vai também desencadear vários mecanismos inflamatórios, né? Várias citocinas, tanto para fazer o de fator de residual, para tentar estabilizar e formar a formação do coágulo, como também respostas de estresse inflamatório mesmo contra a lesão que estiver sendo causada, né? E nos últimos anos tem se tornado mais, a gente tem tentado estudar um pouquinho mais essa parte molecular, porque isso acaba variando muito de paciente para paciente. Tem alguns pacientes que acabam tendo uma resposta imune mais exacerbada do que outros, isso pode estar relacionado aí tanto com eventos de como que eles vão evoluir para a coagulopatia, de trauma, como a tendência deles a ter imunossupressão, a desenvolver surtos infecciosos na internação, tudo decorrente do primeiro insulto inicial, né, do mesmo insulto inicial. E com tudo isso, né, misturado, tanto as nossas catecolaminas, a resposta adrenérgica, as citocinas inflamatórias, a gente acaba liberando uma série de fatores que podem culminar aí na coagulopatia induzida do trauma,
que gera aí a disfunção plaquetária e aqui aí a nossa tríade que a gente já conhece, né, de acidose, hipotermia e a hemodiluição, né. Então, a gente já sabe que quando um paciente chega no hospital ou chega depois de uma cirurgia, a gente vai pedir uma série de exames para avaliar, a gente vai ver como está a pressão, como que ele está se comportando, mas o que eu acho legal a gente trazer é sobre como a gente precisa ver que os pacientes estão mais graves, né, e isso a gente também, quando a gente passa no PSC, a gente tem um pouquinho mais de acesso a isso, aos scores de diagnóstico de como que a gente vai lidar e para onde que a gente vai tratar nosso paciente. Basicamente, o ATLS, então, ele divide o choque hemorrágico nessas 4 fases, por base na hipovolemia, só que essas 4 fases nunca foram validadas, não tem muitos estudos, assim, que validem isso, é fácil de ensinar, mas não tem algo que valide especificamente isso, se esses grupos realmente acontecem e se dividem. Esse estudo publicado em 2013, ele procurou avaliar todos os pacientes que chegavam, era um retrospectivo, mas dependendo de como o paciente se comportava, com pais na frequência cardíaca, na pressão, e no Glasgow, se eles se encaixavam em alguma dessas classes de classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4 do choque. Eles perceberam que apenas 9% dos pacientes se encaixavam certinho nessas classes, e desses 9%, a maioria se encaixava numa classe 1, assim, então não estava nem taquicárdico ainda, estava começando a ficar hipotenso, mas essa questão de a gente aumentar a frequência cardíaca, depois diminuir a pressão, depois diminuindo o Glasgow, muitas vezes não acontece no dia a dia em todos os pacientes, então não dá para a gente usar só isso para classificar nossos pacientes. Pensando nisso, que surgem alguns scores, né, o ABC do trauma, acho que todo mundo já conhece, ele foi validado aí em 2009, no hospital americano, que avaliou retrospectivamente, assim, quais pacientes que tinham o critério de transfusão maciça, que foram transfundidos, e quais os critérios de maior gravidade que ele gostaria, assim, né. Então, um ABC score acima de 2, ele foi sensível, teve uma área sobre a curva adequada, assim, para diagnosticar 75% dos pacientes e tem uma especificidade de 86% também, com esses 4 pontos. Então, a sistólica abaixo de 90, frequência cardíaca acima de 120, teste positivo em um mecanismo de trauma penetrante. Eles escrevem aí que quanto maior o ABC score, maior a taxa de mortalidade dos pacientes, né, e de transfusão maciça também, esse gráfico aqui é da transfusão maciça. E a gente acaba usando bastante aqui, né, quanto os pacientes principalmente a gente recebe no PSC. Outro índice que a gente acaba usando bastante é o Shock Index, vou tentar dar uma olhada de onde surgiu isso, e é meio variado, assim. O primeiro estudo que eu achei é esse, que foi publicado em 67, desculpa, que eles viram, na verdade, pacientes que estavam bem e foram submetidos a cirurgias cardíacas, e eles classificaram o choque deles de acordo com a perda volêmica que eles estimaram que eles perderam na cirurgia. E daí eles viram o choque para cada um desses pacientes, e foi a primeira descrição, assim, que teria, né, da divisão da frequência cardíaca com a pressão sistólica, de que isso poderia se tornar uma coisa que estimasse a nossa perda volêmica. Então, um choque índice acima de 1, aí já seria meio que o significado de uma perda volêmica pelo menos de 20%. Posteriormente, esse score foi tentado validar em setores de emergência, que ele acabou tendo uma área sobre a curva adequada e foi melhor foi mais sensível, mais específico do que se a gente avaliasse só a frequência cardíaca e a pressão arterial. E esse daqui eu achei interessante, que a gente não usa tanto, assim, mas achei legal por pensar na questão da idade, assim. Então, a gente, basicamente, você multiplicar o choque index também pela idade do paciente. A gente sabe que pacientes idosos, às vezes, têm uma resposta simpática menor e a gente não vai ter tanta variação de frequência cardíaca ou de pressão. Ele teve uma área sobre a curva um pouco melhor do que comparativamente com o choque index, tanto em avaliação de mortalidade em 48 horas, como de transfusão de mais de espaços concentrados em 48 horas. Aqui nesse modelo de trabalho, ele mostra, então, a progressão, né? Ele acaba, quanto maior o choque index, também maior a mortalidade, taxa de transfusão dos pacientes. Eles consideraram relevante aí, acima de 10% de mortalidade, com um choque index acima de 1,1. E para exemplificar, assim,
Se a gente tivesse um paciente aí com frequência cardíaca 120, uma sistólica de 150, daria um choque index mais ou menos, um 0,8 ali, mas você ficaria atento, mas não precisaria, talvez, ativar tão precocemente o protocolo de transfusão maciça. Mas se já tivesse uma pressão sistólica de 100, que muitas vezes, quando a gente tem um paciente asséptico, a gente considera ok, já é um paciente para a gente ficar mais atento e que precisa correr mais atrás dele, assim, não precisando fazer mais concentrados. Na variação aí, multiplicando o choque index pela idade, também cresce linearmente. Eles consideraram aí um valor de corte de 50. Então, trazendo um exemplo igual, assim, com os mesmos dados vitais, em pacientes de diferentes idades, a gente percebe quanto isso acaba variando. Um paciente jovem de 30 anos, com dados vitais aí de 120, e sistólica de 100, teria um choque index ok de 36, né, vezes a idade. E já um paciente de 70 anos seriam 84, que daria aí mais de 30% de mortalidade, e então que eu deveria transfundir mais e correr mais atrás dele. Tem outros scores que, enfim, não é para ler isso, é só para ver que tem várias maneiras a gente ver. Alguns avaliam também o FAST, avaliam base excess, lactato, hematócrito, enfim. Mas esses acabam que a gente usa muito na prática clínica por ser mais fácil de a gente usar a beira-leito, assim, e rápido de a gente ter. Existe a questão do TAG, o roteio dos testes viscoelásticos para a gente avaliar no trauma. Não vou falar muito, porque o Rodrigo já me falou que ele vai falar em alguma aula nossa. Não está aí hoje, mas enfim. Mas, basicamente, assim, já foram feitas revisões, essa foi uma publicada em 2016 pela Cochrane, que avaliou foram 9 estudos que eles avaliaram, 5 só viam mortalidade, e não houve diferença de mortalidade entre os trials, assim, a maioria eram de cirurgias, pós-cirurgia cardíaca e pós-transplante, não houve diferença, talvez houve uma diferença de sangramento, no uso dele, no sangramento pós-dreno, então talvez o TAG e o ROTEM, eles ajudam a gente na questão da coagulação, né, então talvez consiga manejar melhor os pacientes no perioperatório cardíaco por conta disso, mas não houve mais diferença nisso. Enquanto a avaliação no trauma, foi publicado em 2021 o ITAT, que é um estudo europeu, aí avaliou, foi multicêntrico, com 7 centros europeus, que fez os dois grupos, né, de pacientes que chegaram com trauma, com possível indicação clínica aí de transfusão maciça graves, e separaram em 2 grupos, os 7 que realizaram o viscoelástico ou os que fizeram a terapia proporcionada, assim, de 1 para 1 para 1. E também não houve diferença, assim, nem na mortalidade, nem na questão de transfusão, tanto em 24 horas como em 90 dias, assim. Enfim, de tratamento, o que a gente pode fazer de novo? Acho que tem muita coisa que a gente já sabe, de coagulopatia, evitar hipotermia, vou só dar de meio de onde veio algumas coisas disso, assim. Então, a primeira coisa mais óbvia é parar o sangramento. A gente, no pré-hospitalar, fazer os torniquetes, na avaliação do trauma, a questão da cintura pélvica, estabilizar a pelve, comprimir. Chamar os cirurgiões, se a gente achar que tem uma indicação, se foi um pós-operatório, um dreno que está sangrando, avaliar, ver se precisa fazer endoscopia, e a radiointervenção. Nada muito novo, mas às vezes óbvio precisa ser dito. E tentar manejar a questão da coagulopatia, da tríade do trauma, né? Tanto acidose, coagulopatia e hipotermia. Muito do que a gente tem hoje veio da questão das guerras, então do trauma militar, da medicina militar, e é muito difundida a questão da damage control resuscitation. Por que isso? Assim, a gente foi visto, lá a partir da Segunda Guerra Mundial, a gente acabou transfundindo muito cristalóide, isso é um pouquinho do sangue, mas com o passar do tempo foram vendo que o cristalóide demais acabava inflamando mais os pacientes, perpetuando a hemodiluição, perpetuando a coagulopatia, a hipotermia, perpetuando a cascata inflamatória. Essa revisão do Lancet eu achei interessante, assim, que ele mostrou tanto desenhar e esquematizar como que seria uma ressuscitação de cristalóide e hemostática, né? Então, uma por cristalóide acaba perpetuando a hemodiluição e a cascata inflamatória, enquanto uma hemostática, que é o que a gente almeja para os nossos pacientes, seria mais fisiológica e poderia permitir com que eles tivessem um melhor prognóstico posteriormente.
A gente tem um sobre o cálcio, que, sinceramente, eu não tinha tanto na minha cabeça antes de me tornar médica, assim, e trabalhar mais, de quanto é importante isso. Tem coisas básicas, a gente sabe que o cálcio, ele está presente nos nossos fatores de coagulação, então não tem como a gente fazer uma coagulação adequada sem o cálcio. Mas eu não tinha na minha cabeça tanto quanto o citrato que a gente faz nas transfusões sanguíneas é importante e acaba quelando o nosso cálcio. Então, o citrato acaba quelando o cálcio de várias maneiras, né, quelando cálcio, e quanto mais a gente transfunde, mais a gente está dando cálcio para os nossos pacientes, e em alguns trabalhos eles colocam que, na verdade, o cálcio, a gente deveria mudar nosso nome de tríade de letal do trauma para diamante do trauma, considerando também a hipocalcemia como um dos fatores que perpetua a morte. Não tem muito trabalho falando sobre hipocalcemia e prospectiva, assim, a maioria do que eu achei, eles falam de que está relacionado com a hipocalcemia, está relacionado com maior severidade, está relacionado com maior mortalidade, maioria retrospectiva. E pouca coisa fala exatamente como você repor isso. Enfim, eu estava assim, eu faço a minha cabeça e é meio que mais ou menos isso e está dando certo, assim. Uma estimativa que a gente tem até desses concentrados, foi difícil de achar, assim, eu achei em um lugar desses 3.000 miligramas de citrato por bolsa que é feito, e ficava se repetindo em vários lugares, assim, mas eu não consegui calcular exatamente quanto que a gente consegue dar por bolsa de concentrado de hemácia. Em alguns lugares falava também de plasma, que era 1 grama de citrato por bolsa de plasma, outros 3 gramas, enfim. Mas é importante a gente saber que a gente dá bastante cálcio. E uma bolsa, mais ou menos, contando que tem uns 3 gramas por concentrado, o nosso fígado normalmente ele consegue metabolizar em 5 minutos, mas um paciente que está chocado, provavelmente ele não vai conseguir metabolizar isso tão facilmente. Para comparar, eu tentei usar um pouquinho da nossa diálise contínua, de como que a gente anticoagula nossos pacientes na máquina. Assim. Se meus cálculos foram certos, a gente dá mais ou menos uns 5 a 6 gramas de citrato por hora para anticoagular a máquina, e a gente faz a anticoagulação e a gente fica repondo o cálcio, né, nos nossos pacientes. Então, se a gente desse 2 bolsas de sangue por hora para os nossos pacientes, a gente teria que ficar repondo o cálcio na mesma quantidade. Assim, para a gente tentar nisso. Existem as 2 formas de a gente repor, o cloreto de cálcio e o gluconato de cálcio. O cloreto de cálcio, no geral, a gente prefere por ser mais disponível, quando a gente dá, já está também pronto para o nosso corpo utilizar, só que ele tem que ser feito num acesso central. O gluconato de cálcio, porque ele é mais hiperosmolar, o gluconato de cálcio é umas 3 vezes abaixo, né, mas só que ele precisa da metabolização hepática para funcionar melhor, então pode demorar um pouquinho mais, mas num acesso periférico, mesmo intraósseo, quando a gente está na correria, a gente pode utilizar. E, enfim, existem as várias reposições, mas, basicamente, a gente, quando tem um cálcio abaixo de 1,2 milimol ou menor do que 4,8, é indicado repor. Esse trabalho, esse guideline, na verdade, de damage control, ele orienta a gente já dá empiricamente, né? Assim que o paciente chega e a gente vê que está sangrando, 1 grama de cloreto ou as 3 gramas do gluconato, que equivaleria a mesma dose, e a gente repetindo aí a cada 2 ou 4 concentrados de hemácia, ou de acordo com o que a gente for vendo e repetindo dos nossos pacientes também. Falando de distúrbio hidroeletrolítico, só para lembrar, a gente tem a hipomagnesemia e hipercalcemia, que podem ser secundárias aí também da transfusão maciça. Então, assim como o citrato, que é o cálcio, ele também pode quelar o magnésio, então a gente tem que lembrar de repor magnésio nos nossos pacientes. E os concentrados de hemácia, conforme mais tempo que eles estão guardados, tem estudos mostrando, eles também têm muito potássio. Então, um concentrado que acabou de ser recebido da doação do banco de sangue, normalmente não tem tanto potássio, mas se é um mais antigo, ele pode ter até 60 mEq de potássio por bolsa. Assim. Então, só para lembrar também de não sair repondo potássio. E quando a gente dá sangue, na verdade, a gente também está repondo potássio, eu não tinha isso tanto na minha cabeça. Não dá para não falar do transamin, mas não quero ficar falando muito, porque a gente fala muito disso no trauma e já tivemos vários, teve o PET, enfim. Mas o CRASH-2, que é o estudo de 2010 mais tradicional que a gente tem, estabeleceu aí o uso do transamin 1 grama em até 8 horas e 1 grama em até 3 horas, desculpa, e depois de 1 grama infundido em 8 horas para diminuir mortalidade.
e redução de sangue e mortalidade por 4 semanas e ensangramento dos pacientes politraumatizados. Ele, por um tempo, assim, mais na década passada, foi dispensado se o transamin também pudesse ter algum efeito em controle de sangramento gastrointestinal. Esse último estudo do Lancet de 2020 acabou não mostrando isso. Assim, ele avaliou 12 mil pacientes com sangramento gastrointestinal e não diferenciou se era sangramento alto ou baixo, mas infundiu aí meio que uma dose parecida com o que a gente faz nos pacientes traumatizados. E não houve diferença de mortalidade, e teve mais aumento de eventos trombembólicos na internação. Assim. Então, a gente acaba, é uma das razões de a gente prescrever o uso do transamin HDA. Existem alguns estudos aí validando o uso do transamin no pré-operatório, assim, tanto de cirurgias cardíacas como não cardíacas. Eu trouxe esse do New England, que avaliou aí mais ou menos 9 mil pacientes de cirurgias, ele separou ortopédicas ou não, e mostrou que não houve diferença de mortalidade, mas houve diferença de sangramento pré-operatório quando você dá 1 grama de transamin no início e 1 grama no final da cirurgia. Assim. Então, seria uma validação. Eu, sinceramente, não sei se a galera da anestésia que faz, assim, se a gente é acostumado a fazer. Nunca vi fazer. E falando de transfusão, tudo que eu falei aqui, né, é muito para a gente dar um suporte para o paciente aguentar o tranco, né, e controlar o sangramento. Então, muito do que a gente faz, a questão da transfusão maciça, é tudo antes da gente controlar o sangramento, né. Quando o paciente quando o paciente chegou, a gente não está sabendo o que está acontecendo com ele e que a gente quer que ele evolua e consiga parar o sangramento para depois a gente fazer uma terapia guiada. De critérios, assim, a transfusão maciça é tradicionalmente mais de 10 concentrados de hemácia em 24 horas ou 4 concentrados de hemácia em 4 horas, mas a gente tem questionado um pouco dessa definição, porque é uma definição tardia, né? Então, alguns autores acabam colocando mais que a transfusão maciça, a gente deveria se preocupar quando existe uma perda estimada aí de uma volemia em 24 horas, que é mais focada no paciente, centrada no paciente, ou uma taxa de sangramento aí estimada de 150 ml por hora num paciente que a gente está olhando, está conseguindo ver que ele está sangrando. Eu não sabia antes de fazer esse trabalho, mas tem um PET bem legal que nossos RMAs aí apresentaram sobre transfusão maciça. Não tem como não falar de alguns estudos que eles já falaram aqui, mas recomendo assistirem a sala, é legal. Um dos primeiros esse é o PROM, que foi essa transfusão proporcionada, né, acabou sendo muito no achismo, e pouca coisa tinha validado e se visto que isso realmente era efetivo, assim, antes, até 2010, assim, por aí. Então, esse estudo acabou sendo um estudo observacional para ver se as pessoas realmente conseguiam, como que elas transfundiam os pacientes, se havia uma transfusão balanceada ou não. E eles procuraram associar, né, se uma transfusão aí balanceada de 1 para 1 de plaquetas, ou 1 para 1 para plasma, ou 1 para 2, estaria associada a uma menor mortalidade. Foi um estudo observacional, que, no fim, eles acabaram identificando que um ratio aí de 1 para 1, ou até 1 para 2, uma transfusão moderada, e uma proporcionada 1 para 1, teve uma menor mortalidade em sangramento de até 6 horas, e diminuiu aí o consumo de hemocomponentes também. Posteriormente, em 2015, foi publicado aí um estudo mais randomizado e controlado, pragmático, multicêntrico, que avaliou a transfusão aí em 2 etapas, né? 1 para 1 para 1, então eles davam um plasma, uma plaqueta e um sangue, ou 1 para 1 para 2, então um plasma, uma plaqueta a cada duas hemácias. E procurou avaliar isso. Então, no grupo 2, da 1 para 1 para 2, eles nem davam as plaquetas inicialmente, eles davam plasma a cada 2 hemácias, e depois que dava 6 hemácias, que eles iam dar o pool de plaquetas. E ele também não houve uma diferença grande de mortalidade, assim, nem em 24 horas, nem em 30 dias. Porém, ele conseguiu diminuir aí, e também não houve diferença entre morte por exsanguinação, né? E, ultimamente, na verdade, desde 2015, 2017, por aí, as equipes de trauma
dos Estados Unidos, eles estão avaliando mais a questão de transfusão do sangue total, que seria aí uma soma, né, da transfusão de hemácias, de plaquetas e de plasma. Que seria talvez a mesma coisa que o Cannon lá atrás, no início da Primeira Guerra, também estava pensando. Assim. O sangue total em si, ele teria mais hemoconcentrado, mais plaquetas, mais fatores de coagulação e menos citrato e menos volume do que se a gente fizesse a transfusão fracionada aí dos hemocomponentes. Mas o que é esse sangue total? Ele é um sangue que é uns 500 ml de sangue total, que ele é colocado 80 ml de citrato, e os pacientes com sangue O positivo, eles podem ter anti-A e anti-B, que no geral daria problema, né, nos pacientes com sangue AB. Mas eles dosam, eles fazem uma dosagem antes dos títulos anti-A e anti-B, e se tiverem baixos, ele pode ser usado como sangue total. Também, a maioria dos estudos que validam isso ainda são retrospectivos, e em cluster, assim. Esse foi um estudo unicêntrico, que na verdade ele foi um controle histórico, assim, até 2017 eles usavam a terapia guiada de transfusão, e depois, no final de 2018, na verdade, eles começaram a usar só o sangue total no atendimento pré-hospitalar dos pacientes que eram levados para esse centro de trauma nível 1. E eles viram que houve diferença aí de mortalidade em 24 horas dos pacientes e também do total de sangue transfundido. Posteriormente, esse mais recente foi um estudo prospectivo que saiu com 7 centros nos Estados Unidos, também observacional, daí esse foi em cluster. Ele viu os centros de trauma que tinham esse esquema de administração do sangue total no pré-hospitalar e comparativamente com os que eram a transfusão fracionada. E esse não teve tanta diferença. Ele não teve tanta diferença no total. Porém, quando a gente avalia quanto a questão de probabilidade de acordo com a probabilidade de morrer, com a gravidade dos pacientes, eles perceberam numa análise bayesiana que quanto maior a probabilidade do paciente morrer, quando ele recebia o sangue total, era mais, ele diminuía a mortalidade quando ele recebia o sangue total. Falando do fibrinogênio, então, um paciente que está sangrando, a gente visa que ele tenha pelo menos acima de 200 miligramas por decilitro. Existem 3, basicamente, formas de a gente dar fibrinogênio para os pacientes. O plasma é a pior delas, assim, porque a gente acaba dando mais volume para pouco fibrinogênio. A dose, no geral, de 15 a 30 ml por quilo do paciente, de acordo com o INR. E quando a gente dá, por exemplo, 150 ml de plasma, a gente estima que a gente vai aumentar 40 miligramas, né, por decilitro do fibrinogênio. Então, por isso que a gente acaba não optando por fazer plasma quando a gente tem o fibrinogênio baixo. O crioprecipitado, que ele é o plasma com os fatores de coagulação mais concentrados e que tem o fibrinogênio, o fator de von Willebrand, o fator 8 e o fator 13, a gente tem um pouquinho mais de fibrinogênio, né? Estima-se que tenha aí uns 20 ml de citrato de crioprecipitado, a gente tem uns 200 a 250 miligramas de fibrinogênio, e a gente estima com cada bolsa a gente aumentar pelo menos 7 a 10 miligramas por decilitro. E a dose que a gente faz é de 8 a 10 unidades aí para o paciente também. E por último, o hemocompletão, o fibrinogênio concentrado, que seria aí a melhor forma, porque a gente dá mais volume, menos volume, e já dá uma dose cheia de fibrinogênio, né? O problema é que ele é muito caro, eu tentei achar preço, não conseguia para diferenciar, assim, mas eu lembro que no fígado era mais ou menos 1.500 a 2.000 reais um frasquinho de fibrinogênio, assim, então ele não é muito disponível aí no Brasil, e por isso que a gente acaba não usando tanto. O crioprecipitado, tem alguns lugares, principalmente Europa, Estados Unidos, que eles estavam tentando colocar o crioprecipitado no protocolo de transfusão maciça. E alguns estudos são positivos com isso, assim. O CrioStats, ele foi um estudo que ele procurou avaliar os pacientes em PTM, assim, e só que eles comparavam, tipo, você dá o crioprecipitado no pré-hospitalar, já 3 bolsas de crio, antes do paciente chegar no hospital, com um tratamento padrão que, no fim, eles faziam a transfusão maciça e eles davam o crio depois de 4 concentrados de massa e 4 concentrados de plasma.
Ele não houve diferença, mas ele também não comparou dar crio ou não dar crio. E dois estudos que também foram, o pessoal discutiu no PET, é o COMBAT e o PAMPER. Eles avaliaram a transfusão de plasma no pré-hospitalar. No COMBAT foram 150 pacientes, era um transporte terrestre, que não houve diferença estatística, mas eram os pacientes que eles chegavam, em geral, muito cedo no hospital, em menos de 20 minutos. E o PAMPER foi mais um transporte aéreo, eles davam plasma durante o transporte, mas tinha um tempo de transporte talvez mais prolongado e ele mostrou diferença. Numa análise pós-hoc, publicado no JAMA, eles avaliaram esses dois estudos e identificaram que houve uma diferença de você dar o plasma no pré-hospitalar, mas muito associado à questão do transporte também. Então, pacientes que tinham sido transportados em menos de 20 minutos no hospital, dar o plasma antes não faria diferença, mas pacientes que foram transportados em mais de 10 minutos, dar o plasma fez uma diferença. E também teve esse estudo, tentou comparar você dar o crio e dar o fibrinogênio concentrado. FFP é o Fresh Frozen Plasma, né? E ele foi até parou antes do que eles tinham estimado, porque ele viu uma grande diferença na terapia de resgate. Então, nos pacientes que receberam o fibrinogênio, o plasma, na verdade, eles acabaram tendo que recorrer, ter fibrinogênio baixo, e tiveram mais transfusões do que os pacientes que receberam diretamente o crio precipitado para hipofibrinogenia. Por último, só para lembrar, assim, quando a gente tem paciente com choque hemorrágico, a gente tem que tentar corrigir a temperatura, corrigir o cálcio, corrigir os distúrbios eletrolíticos e corrigir a acidose. A gente dá, no geral, transamin, principalmente no trauma, talvez no pré-operatório que não seja, ou mais no perioperatório. E a gente faz uma terapia de transfusão maciça até a gente ter como guiar a nossa forma, tanto pelos testes normais, como com o tag de Rotem, que infelizmente aqui a gente não tem tanto disponível. Mas o principal é a gente tentar controlar a hemorragia e cuidar do nosso paciente posteriormente. E é isso. Eu trouxe uma tabela dos preços das concentrações, mas, enfim, não tinha do CRIO, não consegui achar do fibrinogênio. E é isso. Ai, gente. Obrigada. Sim. No geral, tem os trabalhos de hipotensão permissiva, assim, mas o que eu achei, tipo, muito de... Eles tentavam ser mais fluido, era mais na época que eles estavam dando muito volume, e daí eles estavam tentando avaliar se dar menos volume faria sentido. E alguns trabalhos mostravam que dar noradrenalina ajudaria você, talvez, controlar um pouquinho menos o volume. Mas não tinha nada muito batido, assim, certo? E daí eu acabei não trazendo, assim, pra cá. Mas tinha um trabalho muito... Ele falava para você dar um mil de soro e outro, tipo, só dar 10 ml de Ringer por hora até você controlar a hemorragia. Assim. Então era bem restritivo e os pacientes não ficaram tão ruins, assim. Tentei olhar sobre corticoide também, mas também tudo muito... Não tem, assim, os trabalhos eram dos anos de 70, assim, e não tinha muita coisa. Eles faziam quase pulso de corticoide para os pacientes que têm trauma, 15 miligramas por quilo de metilpred, assim. E, enfim, não teve muita diferença também, acabei não trazendo. Fazer a pergunta que parte fazer para a gente. O que você leva para a vida isso daí? Acho que cálcio. Cálcio e tentar controlar o sangramento. Acho que é o principal, assim. O que a gente faz é muito suporte, né? Acho que isso é um tema que os cirurgiões sabem mais, né? Mais com a realidade que a gente. É porque, em teoria, esse paciente chega na UTI já mexeu bastante. Então, já foi feito. Eu acho que esse é o que eu pessoalmente acho muito legal. É uma grande aula de história, né? Você começou contando
começo do século, como é que eles ressuscitavam os pacientes. Total. Aí veio Guerra da Coreia, Vietnã, cristalóide, descobriram que você dá cristalóide, se na hora fazer a pressão das pessoas melhorar. Aí todo mundo começou, né, tendo uma condução total do cristalóide. E aí foram aí uns 20 anos de cristalóide, né, tem aquele, o ATLS, você pega o ATLS aí, as versões mais antigas, acho que deve ter alguma coisa que chegavam lá, né, da 3 para 3 pacientes. E aí acho que nos últimos 20 anos a gente aprendeu muita coisa. Quando nasceu o conceito de damage control resuscitation, eles olharam para trás e falaram, peraí, essa história aí de dar cristalóide não é legal. Né? E aí eles viram que na verdade, você precisava tratar é com a locativa estrutural, com a hidrogênio, plaqueta, substituto cristalóide, transfusão maciça. E agora acho que a gente está, na verdade, voltando para onde a gente estava no começo do século. Então, pode ser que daqui a uns anos o pessoal chegue aí para um pronto-socorro e assim para trazer. Conversa com ele se ele antes agora, simplesmente ele também está conduzindo um trabalho lá nos Estados Unidos, estão vendo a utilidade total. Os resultados práticos são bons, mas ainda sai mais caro do que a comercialização atualmente. Provavelmente com o preparo da bolsa total. Às vezes do teste, né? Eu tentei achar do teste, assim, não consegui entender. É muito mais prático, né? Muito bom. Acho que você trouxe duas coisas legais, que eram duas grandes perguntas aí que estavam no ar nos últimos 10 anos. Uma é se cabe fibrinogênio, pessoal aí do início, aparentemente não, né? Acho que também é evidência, né? A gente sabe que um dos problemas na roda de é fibrinogênio, e a outra é específica. Tudo isso que é do tag, não sei. isso, e aí tag versus transfusão maciça, né? Que é a escola europeia versus a escola americana, que durante algum tempo se acreditou, não, tem que fazer tag nessa galera, poxa, a gente vai ser restrito, vai, né, atirar no alvo, e na verdade não, as coisas são corretas. Acho que de tudo isso, além de você fechar o buraco rápido, o que é muito, muito sólido, é o ácido clomexano. Sim. Legal, parabéns. Sim. Eu não vi muito disso, assim. Mas aqui o certo, na verdade, eu acho que é você, até você controlar o sangramento, né? Pensando na hiperfibrinólise. Depois você vai muito no que evitar, mas eu não li muito. Mas a gente não faz, Não, mas é que não faz. Eles não fazem. Não faz. Completa uma nova transação e eles repetem durante o operatório, né? Mas na hora que chega de águia, tem vários pacientes que são sala toda CC ou sala CC. Se eu vou falar, né, vamos ligar uma bomba de transamento, não. Isso acho que acaba que nem se aplica muito na prática. Aí o que acaba que é feito geralmente, os pacientes acabam sentindo a dor durante o ato. Idealmente, as cirurgias são as mais rápidas possíveis, né? Já acontece também. E às vezes, a cirurgia nem vai curar, né? Então, quando a gente pega, realmente, a gente já pega depois, né? Agora, quanto tempo isso é pedido, não sei. Imagino que sejam poucos mesmo, né? Que é o que a gente consegue fazer aqui, no caso, né? Pelo menos da sala, pela maior parte da cena. Eu quase não vejo. Não, da cena todos recebem. Na cena, sim. Não tem uma indicação. Né, que é uma terapia
bem consolidada no WH, né? Principalmente muscular, mas aqui a gente vê que eles recebem no intraoperatório, não é intraoperatório, né? Eles entra lá pelo anestesista. E, geralmente os pacientes que são mais graves que acabaram recebendo TPM, né? Atualmente, os traumas mais, vamos dizer, uma gravidade menor, colegas acabam que não sei se é por não ter outra qualidade aqui, não sei se esquece, não saber. Não sei se você comentou sobre, acho que no final, mas isso eu acho que a gente tem que passar para vocês na UTI também. Claro, a gente sempre pega o paciente a posterior, né? Mas na frente de vocês, talvez vocês vão pegar esses pacientes numa fase mais precoce, o paciente, às vezes, né, não foi para o CCG, ou o paciente teve um resfriamento, que às vezes acontece. Eu sempre sugiro para vocês que o mais importante é o documento né? Mas, na verdade, que nada vai ser resolvido se o colega não operar. Né? Até isso é importante que vocês levem, porque a gente acaba que, né, as coisas são super atuadas, mas talvez se vocês trabalhem, né, vocês acham difícil, vocês precisam fazer uma negociação, vocês façam inclusivamente que o tratamento é o mais importante para a gente estar sofrendo por causa do câncer, tá? Porque senão o paciente vai tomar 2, 4, 6 bolsas, o problema não é esse, porque você pode dar tratamento, cálcio, enfim, né? Não dá, né? Sempre tem esse limite, né? Adianta também a gente fala, peraí, você chega na sala, peraí, eu vou pegar um central aqui, um axilar, o que vai atrasar a cirurgia, na verdade, é ir para a cirurgia, né? Sempre se posicionem dessa maneira e, em geral, nós estamos falando de um tratamento mais rápido e mais definitivo possível dentro da condição. Agora, isso acho mais importante, né? Acho esse um tema muito interessante, né? Vocês respeitam, gosto muito desse paciente. E acho que é muito importante vocês saberem tratar esses pacientes, porque eles são pacientes que no outro dia, se tudo der certo, eles não comentam. Então, são pacientes muito gratificantes de tratar também na prática. Né? Mas que isso na parte prática, a gente recebe muito pós-óbito, pega depois. Né? Uma das preocupações, dada tipo, a questão do recebimento, não sei se você chegou a dar uma olhada na edição, eu vi. Acho que um choque hemorrágico de dessangramento, porque sempre tem aquela coisa daquela da Cochrane? Da Cochrane? A revisão da Cochrane? Uma coisa mais prática. Sei lá, você da cabeça das pessoas. Eu tentei achar coisas. Quanto que faz, não. Era uma coisa que eu até queria ter, mas acabei não conseguindo. Assim, não deu. Mas eu gostaria. Esse rolê, assim, tipo, naquela revisão da Cochrane do TAG, é muito, até os estudos, assim, meio mais ou menos, assim, sabe? Porque tem aquele negócio, tantos XML, sim. Se é, sei lá, principalmente no fígado que a gente vê mas está saindo assístico, mas tem um aspecto meio seremático, mas qual que é o matópico, qual que é o outro? É uma coisa que me experiência. Acho que tem alguns, né? Acho que você ouve problema, por exemplo, dos opticardia também. Quando que pode sair, meio líquido, né? Para várias situações da vida, mas acho que todas essas têm de prática. Então, se eu puder te dar um conselho, né, assim, totalmente aqui na cabeça, eu acho que a maior parte das pessoas fazem na prática, assim, seja amiga dos cirurgiões, né, e entenda, assim, que quebras de mantimento em geral acontecem depois do pós-operatório, né, então, muitas vezes, aquela queda de mantimento que a gente está vendo, tipo, 72 horas após uma mistura, ela já aconteceu. Muitas vezes, que vai na
mãos é como o paciente está, né? Ah, o paciente acabou de sair, meio litro do treino dele, ele está praticando, aconteceu isso comigo recentemente, semana passada, eu estava com Inês, nossa, saiu um montão do dedo, será que é novo? Enfim, não sabemos, né? Às vezes é difícil. Tem que a gente cai naquela, seria uma tabela, tem uma coisa para dar um corte ali para nós. E tem a questão que às vezes, no fígado a gente já viu algumas vezes, não é um sangramento ativo, mas ele está consumindo, assim, forma um coágulo ou ele fica consumindo. Isso precisa limpar, né? Assim, mas não sei. Pacientes que receberam mais as obras, né, sangramentos, então logo imediatamente após a mobilização, geralmente sangramentos coletados, então claramente você dá um conferir ali do que está acontecendo. O que eu colocava aí até situação de péssima usar chá para entendeu? Eu vi que o chá é bom, assim, eu tenho um frente maior, mas não comparando, assim, você quer dizer, tipo, comparando pelo fundir pelo central ou pelo chá, é isso? Acho que vale. Se você não, eu pensaria. Se tiver no ruim, na ruineira, assim, não sei, não. Porque às vezes pode, tipo, se tá muito ruim, já eles não tem periférico, né? Mas é que o frente, né, eles colocam frente, no frente do chá é muito maior. Assim, eu vi isso também, dá pra fazer, se você tiver. É uma opção da decisão, né? Periférico, ele você consegue corrigir. É muito melhor. Isso, Sim. central. Então, assim, o gel 16, 18, 16, o gel bem calibroso, bacana, né? Você consegue correr seu imuno periférico de maneira adequada. Às vezes, os colegas não sabem. Agora, central é uma droga. O café tem uma resistência alta, é muito ruim. Então, sim, acredito que o Charlie possa ser usado. E outra dia também que é possível aqui, colega, é a hidroxina. Que a gente não usa, né? A gente não usa muito. Mas Charlie, sim, né? Esses dias mesmo, a gente estava na sessão de um sangramento integrado. Ele tinha um central e um Charlie. Nós usamos pelo Charlie e corremos no Charlie. Se é uma situação paciente sanguinado, lógico que sim, é bem uma opção bem melhor, né? Ou se o paciente já tem o Charlie lá, melhor ainda, né? Se por algum motivo ele já tem uma vez, né? Você estava fazendo Eu li um pouquinho, mas é que tipo, eu imaginei assim que a gente não usa muito, e daí eu não. O Rebol é um balão intraórtico que você colocaria para controlar o sangramento. Assim. Mas eu não quis me arriscar a pensar nisso. Assim, sabe? Tem um trabalho grande, mas o resultado é negativo. Só que aí é o seguinte, né? Os centros que usam, eles têm resultados não controlados, né? Não comparativos positivos. Então, quando você extrai o vendedor, né? O cara lá com escritor de triângulo, pô, mas será que é porque o pessoal não foi treinado? Se for no meu centro que era no estrutura, acho que o centro que mais usava a Reboa, usava, acho que, uma a cada 6 meses. Né? Acho que aqui é um negócio bem simples de usar. Não sei, talvez aí mais para frente surgiu uma evidência sólida disso. esse negócio do vendedor, cheira um pouco como era no Caesar, né?
uma questão de bundle do centro, está treinado e tudo mais. Então, quando você randomiza para a gente que não sabe muito, dá problema um componente com a ECO, no qualquer não dá problema. Pode ser. É verdade, é só boa. Tá, melhor. Ok. Obrigada, gente.